Boa noite a todos, boa noite, João, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, é um prazer estarmos aqui de novo. Olha só, a família do Marcelo está presente aqui, a Isabela, a Zilda. Boa noite a vocês. Sejam todos Maravilha. bem-vindos. Vamos então hoje conversar um pouquinho sobre o Evangelho, aproveitando esse feriado, esse dia gostoso que foi e calmo, para que nós possamos mais uma vez entrar em sintonia com a mensagem de Jesus, né, João? Com certeza, com certeza. Fique à vontade, meu irmão, para fazer uma prece de abertura e, em seguida, desenvolver o tema de hoje. Ok, obrigado, Marcelo. Fique à vontade, João. Bom, meus irmãos, antes das reflexões da noite, eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênçãos, proteção, nos auxiliando a sorver esses conhecimentos que aurimos do Evangelho Sagrado do Cristo e que tenhamos forças de colocá-los em prática em nossa vida, para que possamos, assim, alcançar a felicidade e a paz, objetivo de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, coube a mim dar continuidade ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade à fala do seu Eduardo semana passada, que de forma brilhante falou sobre o egoísmo, e hoje me cabe os dois últimos tópicos do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, que é a fé e caridade, em que nós fazemos uma análise do que o Espírito, intitulado o Espírito Protetor, fala acerca dessas duas qualidades do Espírito, vinculado ao amar ao próximo. Então vamos analisar um pouco essa questão, a fé e a caridade. Duas virtudes muito pouco compreendidas pelas pessoas e que são, de alguma forma, complementares. Emmanuel teve a ocasião de dizer que a fé sem caridade é como a lâmpada sem a usina elétrica. E a caridade sem a fé é a usina elétrica sem lâmpada. Mas o que é caridade? Apenas um esclarecimento a título de curiosidade. Essa palavra caridade, carità, do latim, vem criada não por Jesus. Jesus falava em amor, mas Paulo de Tarso, o grande divulgador da doutrina cristã, que criou, que cunhou essa palavra caridade para representar o amor em movimento. Dizia ele que o amor sem ação é paralítico. Há necessidade de movimentar as forças da alma. E nesse sentido, a caridade é exatamente isso. Podemos fazer uma comparação entre o corpo físico e o espírito imortal.
A caridade é tão essencial para o espírito quanto o ar é essencial para o corpo orgânico. É impossível o corpo orgânico viver sem o ar. É impossível o espírito encontrar serenidade e paz sem caridade, sem movimentar as forças divinas do amor. Então, a caridade é esse movimento de sair de si mesmo. Mas é uma estrada dolorosa e difícil. Porque para sairmos de nós mesmos, é necessário que vençamos os dois piores inimigos do espírito: o orgulho e o egoísmo. Então, dessa forma, necessitamos, para essa trajetória tão difícil, de esquecer a si mesmo, negar-se a si mesmo em prol do outro, a bússola da fé, a alavanca da fé, para que possamos aurir na fé forças de perseverar por toda a caminhada. Assim, entramos rapidamente na definição de fé. E talvez vocês devam estar se perguntando agora: mas, João, qual a importância tão grande da fé na prática da caridade, uma vez que a fé se restringe a crer ou não crer em Deus? Mas aí que está a grande dificuldade da maioria das pessoas. A fé não está tão vinculada à crença em Deus. Está vinculada à entrega, a entregar-se a Deus. Os ateus, entregar-se à força íntima, entregar-se à sua conduta de consciência, entregar-se a uma força maior, que nós conhecemos como Deus, que os nossos irmãos ateus conhecem como força interior. E cada movimento religioso conhece com um nome diferente. Mas essa força criadora de tudo que existe e que nos dá a condição de perseverar, essa entrega que Maria de Nazaré exemplificou tão lindamente no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, quando, no encontro inolvidável, inesquecível da Anunciação, quando o arcanjo Gabriel anuncia a ela a gravidez, ela dá talvez uma das maiores demonstrações de fé de todo o Evangelho. Quando ela se ajoelha, em lágrimas, diz: que seja feita na serva, conforme a vontade do seu Senhor. E daí, a fé ser essa entrega, que acabou cunhando uma frase muito conhecida: fé é colocar o pé, esperando que Deus coloque o chão. Então, esse movimento de entrega é a fé. Sempre que vacilamos em nossas concepções humanas, abrir o próximo passo
sem ter certeza se o chão está lá, é fé. E para que possamos vivenciar a prática da caridade na sua amplitude, é necessário ter fé. Jesus nos falava que o destino da humanidade é a fraternidade universal, quando disse: dia virá que toda a humanidade será um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Pois bem, se conhecemos dessa forma a fraternidade como nosso destino, reconhecer que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, irmãos, e que Jesus nos fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Ele institui aí a caridade como regra maior. Lembrando, o amor em movimento. O amor colocado em movimentação. E aí, para que possamos alcançar realmente esse grau de amor, é necessário a perseverança que só a fé dá. Porque a caridade dita material, da esmola, do cobertor, da medicação, do dinheiro, da comida, é importante, mas essencial é a caridade moral. É a conversa amiga, é o acolhimento, é estar ao lado daquele que sofre, não necessariamente dando coisas materiais, mas principalmente dando-se naquilo que se dá. E para isso, nós necessitamos vencer o orgulho e o egoísmo. Só conseguimos isso com a alavanca da fé. Porque não é fácil, meus irmãos, esquecer-se de si mesmo em prol do próximo. Praticar a caridade da compreensão e da benevolência em relação ao outro. A caridade da indulgência. A caridade do perdão. E aí vem Kardec de forma brilhante colocar a seguinte questão ao espírito de verdade: o que é caridade, segundo o ensinamento do próprio Cristo Jesus? E a resposta nos desconcerta, porque, não obstante ser muito importante, ele não cita a caridade material. Ele expõe a caridade em 3 pilares morais: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência, procurar sempre o lado bom de todas as pessoas, mesmo que essas pessoas tenham o seu lado bom aprisionado sob uma couraça grossa de perturbação e de maldade. Indulgência para com o próximo,
compreender os motivos que levam o outro a errar. Assim como gostamos quando os outros nos compreendem no momento da nossa queda. E fechando essa tríade luminosa, perdão das ofensas. Há caridade maior do que perdoar? Tal é a sublimidade do perdão que Jesus reservou o perdão como a última lição da sua vida física, quando diante do seu próprio povo que o condenava, diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós só conseguimos a benevolência, a indulgência e o perdão quando temos nos escorando a ferramenta da fé. A fé em Deus, que nos dá a certeza que não somos corpos, que somos espíritos imortais. A certeza de que a nossa vida não acaba no túmulo. A certeza de que temos uma missão a cumprir na Terra, que não é vinculada a nenhuma questão material, mas vinculada à questão moral. Sair da Terra moralmente melhores do que quando chegamos. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Praticar o amor. Não apenas por aqueles que nos amam, mas também por aqueles que nos perseguem e odeiam. Essa é a mensagem de Jesus. E nós só conseguimos chegar a esse grau quando temos a ferramenta da fé ao nosso lado. E aqui eu gostaria de deixar alguns exemplos que demonstram muito bem isso. E de forma espontânea, mais consciente, gostaria de pensar um exemplo de um indivíduo que não é cristão, para que possamos ter a certeza do que na realidade não importa a religião, e sim a mensagem divina de Jesus. Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, o grande pacifista indiano, que sozinho, pela força da não violência, ganhou a guerra contra o Império Britânico. Certa vez caminhava Gandhi por uma praça em Nova Delhi. Um soldado inglês, ao vê-lo, esbofeteou-lhe a cara. E ele cai ao chão. Se levanta, se limpa e olha complacente ao jovem soldado. O jovem, irado por não ter visto em Gandhi nenhuma reação, pega o rifle e lhe dá um golpe no ventre. Novamente ele cai. Se levanta e olha complacente. Já a ponto de ter um ataque de ódio, o soldado se volta a ele e diz: Quem te ensinou a ser tão covarde? Gandhi aponta para o peito do jovem e diz: Este aí que está em seu peito. No peito do jovem soldado
havia um crucifixo. Não preciso dizer que o jovem imediatamente se ajoelhou aos pés de Gandhi e começou a chorar. Só se consegue esse nível de caridade quando se tem a certeza absoluta da entrega a Deus. Mas vamos utilizar um outro exemplo, agora cristão, pensado do livro Ave Cristo, século III. Os cristãos eram mal vistos em Roma. E em dado momento, um cristão andando pela rua, levando pela mão o seu filho de 5 anos. Quando um soldado romano passa a cavalo, e ao vê-lo e reconhecê-lo como cristão, joga o cavalo em cima deles. O cavalo pisoteia a criança e a mata. O soldado para, olha o desespero do pai, recolhendo o corpo morto do filho, e gargalha. Nesse instante, esse pai acolhe o corpinho morto do filho, eleva os olhos a Deus e faz uma prece em benefício ao jovem soldado. E usa exatamente a frase de nosso Mestre Jesus: perdoa, Senhor. Ele não sabe o que faz. Naturalmente, que não conseguiremos chegar a esse nível de caridade se não firmemente apoiados na fé verdadeira. Nessa fé entrega, nessa fé convicção, que não nasce de ouvir dizer, que não nasce porque os outros falaram. Cada um de nós tem latente em si a fé, como semente. Mas para ela germinar, crescer, fincar raízes e frutificar, é necessário que seja bem adubada e regada com a substância luminosa da razão, da compreensão. Porque só a compreensão de que é Deus, quem sou eu e o que Deus quer de mim é capaz de fortalecer a minha fé de tal forma que, como disse Jesus, poderá mover montanhas. Não montanhas de pedra e terra, mas as montanhas das dificuldades e desafios humanos. Um espírito protetor coloca na última página do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala sobre a fé. Ele analisa a fé humana e fé divina e diz: vos repito, a fé humana e fé divina. Se o homem tivesse consciência da força que tem e usasse sua vontade firme para dirigir essa força, seria capaz de feitos que hoje são considerados milagres. E qual é o maior milagre do que o milagre de perdoar? O milagre de ser indulgente, o milagre de ser benevolente para com todos, o milagre de encontrar no outro
um irmão que merece o mesmo apoio do que a nós mesmos, que é tão amado por Deus como nós somos. E aí entramos no segundo item, ou no último item do capítulo 11, caridade para com os criminosos. E aí, como se diz aqui em Cerqueira, aí a porca torce o rabo. Porque aí nós ouvimos muitas vezes cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, porque precisamos fazer a nossa meia-culpa. Espíritas que fazem palestra, que frequentam a casa espírita, que trabalham em grupos de estudo do Evangelho, das obras básicas, do cristianismo, ao ver algum crime bárbaro, dizer: para esse tipo de gente, somente a pena de morte. Esse tipo de gente, a morte é muito branda para eles. E aí ficamos a imaginar, quando Jesus nos fala em caridade, em amor para com os inimigos, como devemos entender isso? O nosso egoísmo está tão entranhado no nosso coração, o nosso orgulho é tão entranhado em nosso coração, que sempre que falamos em caridade para com os criminosos, esse ato de amor, de benevolência, de indulgência, de perdão, nós sempre vinculamos a nós sendo benevolentes, sendo indulgentes, perdoando. Mas eu gostaria de iniciar as reflexões a respeito desse tema, recordando uma passagem de Chico Xavier com Emmanuel. Certa vez, Chico faz uma questão interessante a Emmanuel. Emmanuel, você poderia me definir, do ponto de vista espiritual, o que é um criminoso? Emmanuel, impassível, responde com toda serenidade: criminoso, Chico, é qualquer um de nós que é descoberto. E Chico entendeu que na Terra ainda não existem espíritos puros, isentos de erro, que todos nós erramos, seja em uma condição, seja em outra, todos nós, de uma forma ou outra, somos criminosos. Porque o que é ser um criminoso? É aquele que pauta a sua vida corrompendo a lei, a margem da lei, tentando torcer a lei em seu benefício próprio. Ainda esmagado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele simplesmente ignora a lei e se torna um criminoso. Se formos olhar pelo ponto de vista espiritual, a lei foge dos códigos humanos, da legislação humana,
e adentra as páginas profundas do Evangelho de Jesus. E aí eu pergunto com toda sinceridade, meus irmãos, com a sinceridade de um criminoso falando para outro: quem de nós pauta a sua vida sem se desvincular da lei divina em algum momento? E a consequência natural disso: quem de nós pode prescindir, pode viver sem a caridade de Deus diante das nossas falhas, nossos erros? O espírito Elizabeth de França, ao analisar esse tema, diz claramente que nós nos equivocamos muito na Terra, porque na maioria das vezes, faltas que para nós não são nem sequer puníveis, para Deus são faltas graves. Na maioria das vezes, de conduta moral. Então, isso nos faz refletir. Se nós somos tão devedores da misericórdia divina, tão necessitados da caridade do Pai, com que força nos arrogamos o direito de não estender a mão àqueles nossos irmãos que caem também em outras situações? Aí alguém mais afoito pode dizer: ah, eu erro moralmente, sim, mas sou incapaz de cometer um crime bárbaro desse. Eu concordo. Mas você é capaz de afirmar com toda certeza que você nunca, no caleidoscópio das suas vidas anteriores, jamais cometeu um crime desse? Há 200, 500, 1000, 2000 anos atrás? Será que se Jesus lhe perguntasse, ou alguém lhe perguntasse, a respeito da sua conduta há 2000 anos atrás, nós não teríamos que refletir dizendo: nossa, o que ele fez eu também faço? Mas o importante é que hoje nós já não somos mais assim. Porque conhecemos Jesus. E só fizemos porque não conhecíamos Jesus. Durante toda a sua vida pública, milhares de pessoas passaram pela vida de Jesus, pelo seu caminho. Nem todas encontraram Jesus. Para alguns, viram Jesus passar, sem modificar uma palha na sua condição de vida e de comportamento. Mas aqueles que souberam aproveitar a dádiva da divina presença, iluminaram-se. Mas cada qual tem o seu momento. Vamos utilizar um exemplo muito caro a nós. Acredito, e aí eu afirmo isso sem medo de errar, que Emmanuel hoje é para todos os espíritas do mundo um espírito venerável, que fez uma obra ao lado de Chico Xavier
de análise do Evangelho de Jesus incomparável. Mas mesmo Emmanuel, um dia, teve seu lado sombra. No livro Há 2000 anos, do próprio Emmanuel, quando ele narra a sua vida como senador Públio Lentulus Cornélios, o livro começa em um diálogo do senador Públio Lentulus com seu colega de senado romano Flamínio, em que ele narra um sonho que teve, um sonho em que ele julgava peremptoriamente e sem nenhum pingo de compaixão e determinava a morte dos seus inimigos políticos. E depois percebeu-se na figura do também senador Públio Lentulus Sura, o seu bisavô, a sua última encarnação. Um político cruel que mandava cegar e matar os seus inimigos políticos. E hoje, 2000 anos depois, diante de toda a luz que Emmanuel acendeu na humanidade, quem de nós poderia julgá-lo pelos atos infelizes que ele cometeu há 2000 anos atrás? Mesmo depois disso, já como Públio Lentulus Cornélios, na inovidável e inesquecível contato dele com Jesus, às margens do lago de Genezaré. Quando Jesus o convida e diz: vem hoje, porque se não aceitar o convite, os séculos se tombarão uns sobre os outros, até que tu me reencontres novamente. E ele negou, ainda atado pelas algemas do orgulho. E realmente, levaram 15 anos até que ele, na personalidade do padre Manuel da Nóbrega, reencontrasse plenamente Jesus novamente. Quem de nós pode julgar Emmanuel? Quem de nós pode julgar um criminoso? Uma vez que a caridade é também indulgência, devemos compreender que o criminoso de hoje não conhece Jesus, não tem sequer as primeiras letras do alfabeto divino, mas um dia ele alcançará. Não foi Jesus que disse: deixar primeiro o trigal crescer e a cisaninha, e depois que tiver a lucidez clara, retire a cisaninha e deixe o trigal? Qual seria a justiça divina se simplesmente retirasse a condição de evolução daqueles que optaram ainda pelo primitivismo da crueldade, do mal? Porque Deus sabe que eles são perfectíveis e que o criminoso de hoje será o anjo de amanhã. Então, meus irmãos, quando Elizabeth de França nos fala a respeito da caridade para com os criminosos, não é pegar um assassino
e acolher no nosso lar, mas termos em relação a ele benevolência, de procurar o lado bom nele, porque ele tem, é um filho de Deus, traz nas fibras mais íntimas da alma o DNA divino. Ter para com ele indulgência, compreendendo que ainda é infantil na caminhada moral. Lembrando Jesus, perdoa, eles não sabem o que fazem. E perdoando, sempre que possível, porque o perdão é bom não para quem vai perdoado, mas para quem perdoa, porque quem perdoa se liberta do agressor. Perdoar é o ato de tirar as mãos do pescoço do agressor e se libertar. Então é esse o ponto. A prática da caridade. E ela continua, Elizabeth de França, dizendo que Deus permite que haja criminosos no mundo para exercitar as nossas potencialidades morais. Porque dia virá que aqueles que perseveram no mal serão expurgados, serão transferidos a planetas condizentes com sua elevação moral. E nós herdaremos a terra. Mas quem disse Jesus que herdará a terra? Os mansos e pacíficos. Aqueles que não se vinculam a outra prática, a não ser a prática do amor e a prática da caridade. Esses sim herdarão a terra renovada, porque já estarão em condições de transformar o planeta em um planeta de luz e de bênçãos. E aí, Kardec, querendo aprofundar ainda mais o bisturi da análise no organismo vivo do Evangelho do Cristo, faz a seguinte pergunta: um homem está sob risco de vida e nós temos a chance de salvá-lo, não obstante perecendo, perdendo a própria vida. Mas sabemos de antemão que se trata de um malfeitor e que, se escapar, continuará o seu ato de crueldade e de maldade em relação à sociedade. Mesmo assim, devo entregar a minha vida para salvar a vida de um malfeitor? Esta é a pergunta. E Lamennais vem nos responder, dizendo que a prática da caridade é a lei maior, que foi lindamente resumida por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que não faz reserva, que não faz acepção, que não faz exceção. Jesus não disse amar o próximo menos os criminosos, excetuando-se aqueles que me prejudicam. Amar ao próximo como a si mesmo se ama. E aí, meus irmãos, para responder essa pergunta, eu gostaria de chamar Jesus. E na figura belíssima de Humberto de Campos, no momento supremo da cruz,
quando a sua visão espiritual, ele vê uma horda de espíritos umbralinos e perversos gargalhando da sua morte. Olha pelos olhos físicos e vê o seu próprio povo o condenando, eleva os olhos a Deus e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem de nós pode garantir que o ato de ser salvo por alguém, principalmente se a vida desse alguém benfeitor se exterminar com o ato de salvamento, quem pode garantir que esse ato de genuína prática de caridade não modificará as fibras mais íntimas desse indivíduo e que finalmente o fará voltar ao caminho reto? O Espírito Lamennais nos fala que devemos praticar a caridade contra os nossos inimigos, portanto, também contra os inimigos da sociedade. E aí eu me recordo de uma outra história, contada agora por Emmanuel, que também reflete muito bem esse ato supremo de caridade para com um criminoso assassino, para um ato que só a verdadeira fé poderia sustentar. No livro Renúncia, Alcione, um espírito bem-aventurado, um espírito puro, que já vivia num planeta feliz, Sírios, mas uma pessoa que lhe era muito cara à alma, ainda errava constantemente nos labirintos da Terra. Ela opta por mergulhar na carne, mergulhar na terra, não obstante não haver mais necessidade disso, e vir por amor para trazê-lo de volta ao caminho de Jesus. Aqueles que leram o livro sabem o que essa mulher gloriosa passou para que essa alma que tocava a sua alma se voltasse a Deus. Parênteses. Para eu concluir o raciocínio, eu vou ter que praticar o ato indelicadíssimo de contar o final do livro. Mas vale a pena. No ato final, quando ele se converte em um sacerdote católico, uma das maiores autoridades do Santo Ofício na Inquisição da Idade Média, sem saber, prende Alcione, o grande amor da sua vida. E quando a visita, sem saber que era ela já sem forças, antes de expirar no corpo, declama ele um verdadeiro poema de amor e fidelidade a ele. E morre em seus braços. Esse ato foi tão profundamente transformador na sua vida, que a partir daquele momento, aquele espírito se voltou a Deus. Retornou para o caminho do Cristo.
de onde nunca mais saiu. Devemos salvar um criminoso, não obstante, correndo o risco da própria vida física? Perguntemos ao Espírito luminoso de Alcione, nas consequências do seu sacrifício por amor. Perguntemos a Jesus pelo seu sacrifício por amor. Devemos analisar a vida, analisar o próximo com os olhos do Cristo. Não foi à toa que no inovidável Sermão do Monte Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Não é ver a Deus pessoalmente, porque Deus não é uma pessoa. É ver Deus em todas as criaturas divinas, inclusive aqueles que temporariamente estagiam no mal. Assim, meus irmãos, a caridade com os criminosos é essencial. Que ao invés do nosso, e aí eu me coloco na condição também, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, manifestar questões formais, questões marginais em relação a se deve ou não perdoar alguém, nessas condições de crime, devemos analisar com toda a serenidade e toda a franqueza, nós conosco mesmos, analisar a seguinte questão: há um abismo entre o que eu consigo fazer e que Jesus me convida a fazer. Entre o que eu sou e o que Jesus espera de mim. Mas há uma outra questão essencial para se analisar. Eu nunca deixarei de ser o que eu sou se eu não quiser seguir a Jesus. Muitos falam: eu não consigo perdoar. Eu não consigo praticar a caridade para com o meu inimigo. Eu não consigo praticar a caridade de uma oração para com um criminoso. Quando a pergunta real é: eu não consigo ou eu não quero? Com essa reflexão sincera, que não deve ser respondida pelos outros, mas pela nossa própria consciência, encerramos esse capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E que essas reflexões da noite nos ajudem a deixar o marasmo em que o orgulho ainda nos amarra, para que possamos caminhar praticando a caridade para com os amigos, para com os inimigos, para com os criminosos, para com quem quer que atravesse o nosso caminho, porque só assim nós alcançaremos a verdadeira felicidade que Jesus nos promete, porque ele nos diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, empunhe a sua cruz e siga-me. E diante das pessoas que atravessam o nosso caminho e que se convertem na nossa vida em verdadeiras cruzes,
que possamos ter força e fé de carregá-las, essas cruzes, até o Gólgota da nossa própria libertação moral. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja, João. Parabéns, muito obrigado Eu que agradeço. pelo evangelho de hoje. Como sempre, perfeito, com colocações e as histórias sempre muito bem escolhidas para ilustrar e reafirmar em cada um de nós essa necessidade que tem de amarmos ao próximo, né? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. João, hoje nós temos aqui diversos amigos que estão aí participando do Evangelho conosco. Eu queria dar uma boa noite para essa galera toda que está aí, a Beth Tesa, a Marina Guerra, a nossa amiga Vilma, a Terezinha, ao Andrei, ao Carlos Eduardo dos Santos, a Clarice, nossa companheira aí de toda segunda, ao Valdir, Marcelo Cândido, a Beth Ferreira, a Márcia, olha quanta gente participando, viu, João? Marta Bartolomeu, Alda, Gláucia, os amigos nossos da Casa Espírita, Maria do Carmo, estão todos aí participando, a Licélia, tem mais a Tinte, a Marta também, que olha só, tem bastante gente participando. Que bênção, né? Que todos possam se sentir abraçados. É isso aí, João. João, você quer fazer uma prece de encerramento? Sim, vamos. Alguma coisa específica? Vamos lá? Vamos lá. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, o Pai da vida, a Jesus que nos presenteou a existência com seu Evangelho de luz. E rogamos que nos fortaleça a fé, Senhor, para que sejamos capazes do ato incomum, o ato da caridade para com o nosso irmão, para que tenhamos força de perceber que na nossa caminhada jamais estamos sozinhos, jamais estamos desamparados, que possamos a cada dia, a cada passo, olhar o nosso irmão como a nós mesmos, porque só assim encontraremos o real sentido da felicidade. Rogamos a Deus que nos ilumine nessa caminhada e nos abençoe ao longo de toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, João, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Boa semana. Olha, uma boa semana a todos, uma boa noite, uma noite de tranquilidade, uma semana de alegria, e que possamos estar reunidos aqui no canal do Samaritano no YouTube na próxima segunda. Apesar que agora nós temos mais uma programação maior aqui já com o Serginho, com o Renato, com o Wilton, participando aí de outras reuniões, fazendo estudo das obras do André Luiz. Está bem legal, né? Tá bacana, né? Mas segunda-feira a gente está de volta. A gente está de volta aqui com o Evangelho, se Deus quiser. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Pessoal, fiquem com Deus.